Saudações e paz em mais um momento, com a palavra do Senhor Jesus nas nossas vidas. E hoje eu vou para o livro de Coríntios, 10, 1 e 13. Então, nós vemos aqui que Paulo nos alerta sobre a importância, de aprender com os erros do passado. E ele começa lembrando aos coríntios, das bênçãos que os israelitas receberam no deserto, porque todos foram guiados pela nuvem e atravessaram o mar, simbolizando o batismo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. A rocha que os acompanhava era Cristo. Então, no entanto, apesar dessas bênçãos, muitos israelitas desagradaram a Deus e foram punidos. Então, Paulo menciona 4 pecados específicos: a idolatria, a imoralidade, testar a Deus e a murmuração. Então, esses pecados resultaram em severas consequências, com a morte de muitos no deserto. Esse exemplo serve, como advertência, porque nós sabemos, que Paulo exorta a não desejarmos coisas maus, como os israelitas fizeram. Ele nos lembra que essas histórias foram registradas para nosso benefício, para que não cometamos os mesmos erros. As tentações que enfrentamos não são únicos, então outros já passaram por elas. E Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados, além de podermos suportar. Ele sempre providenciará uma saída para cada um de nós. E é fundamental entender sobre esta palavra, para que possamos enfrentar tentações, como nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco e nos dá a força necessária para resistir. Devemos confiar na sua fidelidade e buscar sua ajuda em momentos de fraqueza. Paulo nos encoraja a manter uma vida de vigilância e oração, reconhecendo nossas próprias fraquezas e dependência de Deus. Assim, ao refletirmos sobre Coríntios, somos chamados a aprender os exemplos do passado. Devemos evitar os mesmos erros e confiar na fidelidade de Deus, para que possamos viver de maneira que honre a Deus. Lembrando que Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando a vencer as tentações e a permanecer firmes na fé de Cristo. E sobre a idolatria, o que acontece? Paulo nos exorta a fugir da idolatria. Ele sabe que os coríntios enfrentam tentações constantes nesse sentido. Paulo não minimiza o perigo, mas enfatiza a seriedade de adorar a outros deuses. Então ele começa com um forte apelo. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fujam da idolatria, porque o Senhor Jesus, Ele convida, você a fugir da idolatria, E aquelas pessoas julgaram por si mesmo o que diz. Então, Ele os lembra da comunhão que temos com Cristo através da ceia do Senhor. Quando participamos do pão, e do vinho, estamos compartilhando do corpo e do sangue de Cristo. Então, essa comunhão nos une como um só corpo. Porque Paulo contrasta essa comunhão com a participação do sacrifício. Ele lembra que nos sacrifícios judaicos, aqueles que comem do altar compartilham do altar da mesma forma. Então, participar de sacrifícios oferecidos a ídolos implica comunhão com demônios. Então, Paulo deixa claro que não devemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele pergunta retoricamente: ou provocaremos o Senhor ao ciúme? Então, somos mais fortes do que Ele. Essa pergunta, ela destaca a seriedade de provocar o ciúme de Deus, porque Deus é zeloso e não compartilha sua glória com ídolos, ou seja, Deus, Ele nunca vai compartilhar a sua glória com ninguém. Entenda o perigo espiritual da idolatria. Ao refletirmos em Coríntios, somos chamados a examinar nossa própria vida. Então, nós precisamos avaliar se há algo que coloca em risco nossa comunhão com Cristo. Devemos fugir de qualquer forma de idolatria e buscar a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo. Então, a ceia do Senhor nos lembra do sacrifício de Cristo e da nossa união com Ele, para que possamos valorizar essa comunhão, e viver de forma que honre ao Senhor, rejeitando toda forma de idolatria, porque a liberdade cristã
e a consideração pelos outros, né? Porque em Coríntios, Paulo aborda a liberdade cristã e a consideração pelos outros. Então, ele começa lembrando que tudo é permitido, mas nem tudo convém ou edifica. Então, essa aqui é uma distinção crucial para uma vida cristã equilibrada. Porque Paulo enfatiza que devemos buscar o bem, né, do próximo, não apenas o nosso. Então, nossa liberdade não deve ser usada de forma egoísta, mas sim para edificar e fortalecer, né? Porque Paulo usa o exemplo de comer alimentos vendidos no mercado, né, de comer alimentos vendidos no mercado, aconselhando a não questionar, né, por causa da consciência. Então, a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor e podemos participar, né, com gratidão. No entanto, se alguém mencionar, né, que a comida foi sacrificada a ídolos, devemos abster-nos por causa da consciência alheia. Então, a consideração pelo próximo é mais importante do que exercer nossa liberdade. Porque Paulo exalta que a liberdade cristã deve ser equilibrada pelo amor e pelo respeito aos outros. Paulo também nos lembra de fazer tudo para a glória de Deus, né? Que comamos, que bebemos ou façamos qualquer outra coisa. Nosso objetivo deve ser glorificar ao Senhor. Devemos evitar dar motivo de tropeço a judeus, gregos ou à igreja de Deus. Então, nossa conduta deve ser irrepreensível, buscando agradar a todos, para que muitos sejam salvos. Então, essa pregação de Paulo é um chamado à responsabilidade, ao amor à nossa liberdade em Cristo. Então, é preciosa, mas deve ser usada com sabedoria e consideração pelos outros. Então, devemos sempre ter em mente o impacto de nossas ações na vida, né, dos irmãos. Portanto, ao refletir, somos desafiados, né, a viver uma vida de responsabilidade, responsável, né, para que possamos buscar sempre edificar, né, fazer tudo para a glória de Deus. Então, esse equilíbrio entre liberdade e o amor é essencial para uma vida cristã que verdadeiramente honra, né, ao Senhor Jesus Cristo. Então, nos dias de hoje, é um convite à vigilância e à sabedoria em nossa caminhada cristã, porque Paulo nos alerta sobre os perigos da idolatria e a importância de viver uma vida que glorifica a Deus. Então, nesses primeiros versículos, Paulo nos lembra dos erros cometidos pelos israelitas, não é verdade? E o que acontece? Aqueles israelitas ali no deserto, eles tiveram grandes bênçãos, mas também caíram em tentações que os afastaram de Deus. Então, esses exemplos servem de advertência para nós. Devemos aprender com o passado e evitar os erros, né? Porque a idolatria, embora possa parecer algo distante, ainda é uma tentação presente. Então, qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossos corações pode se tornar um ídolo. Isso pode ser o dinheiro, o trabalho, o relacionamento, ou até mesmo os nossos próprios desejos, porque Paulo nos chama a fugir da idolatria e a manter nosso foco em Cristo. Além disso, Paulo nos lembra da importância da comunhão, participar da ceia do Senhor. É um ato de profunda união com Cristo e com as pessoas. Então, devemos valorizar esse momento e viver de forma que reflita essa comunhão em nossas ações. Porque Paulo também fala sobre a liberdade cristã. Temos liberdade em Cristo, mas essa liberdade deve ser usada com responsabilidade. Então, devemos considerar o impacto de nossas ações sobre os outros e buscar sempre edificar, né, a nós mesmos. Fazer de tudo para a glória de Deus, né? Deve ser nosso objetivo principal, né, em um mundo cheio de distrações e tentações, né? Então, a mensagem de Coríntios é mais do que um chamado, né, a viver de maneira que honra a Deus, aprendendo com os exemplos do passado, valorizando nossa comunhão com Cristo e usando nossa liberdade de forma responsável, para que possamos aplicar esse princípio em nossa vida, né, sempre buscando glorificar ao Senhor em tudo, não é verdade? Então, esses são os motivos, né, por que nós adoramos a Deus, porque nós queremos, né, chegar perto do Senhor Jesus, porque nós queremos, né, viver
com o Senhor Jesus Cristo. Então, grandes são as misericórdias do Senhor Jesus na nossa vida. E até aqui o Senhor tem nos concedido, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor é um Deus de poder, de misericórdia na nossa vida.